Olá, está começando agora a primeira série de entrevistas da Mídia Rubi. A gente vai fazer uma série de entrevistas com todos os candidatos à prefeitura aqui na cidade de Caieiras e você já viu muito bem o nosso primeiro candidato, o professor Franco. A gente já vai apresentar ele com calma. Primeiro eu gostaria de apresentar os meus colegas que vão integrar comigo a mesa, a bancada e fazer as perguntas para o candidato. Eu sou Bruno Rodrigues, editor do jornal, do portal de notícias Mídia Rubi. E junto com a gente está também o Marcos Correia. Fala, Marcos, tudo bom? Opa, Bruno, boa noite. O microfone. Opa, boa noite, desculpa. Marcos. Fala um pouquinho aí de você, quem que você é, o que você faz no jornal para o pessoal de casa. Pessoal, prazer, meu nome é Marcos Correia, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade de São Paulo e o meu trabalho no jornal, na Mídia Rubi, eu cuido mais da parte burocrática e vou atrás de documentações para embasar nossas matérias. Ou seja, você é o cara chato, né? O que cuida da parte legal, pô. Fala um pouquinho aí de você, quem que você é, o que você faz no jornal para o pessoal de casa. Pessoal, prazer, meu nome. E Larissa, fala agora um pouco, esse daqui é agora a Larissa Rodrigues, ela também é editora, colunista. Larissa, fala um pouco agora sobre você também, o que você faz um pouco no jornal, o pessoal que não conhece. Olá, boa noite candidato, boa noite, colegas. Eu sou a Larissa Rodrigues, eu sou jornalista também do jornal, colunista, como o Bruno já falou. Sou uma jornalista formada pelo Mackenzie e escritora. É bom que já aproveita para fazer um merchandise do livro dela aí, né? E bom, por último, e não menos importante, o candidato o professor Franco. De início eu já agradeço o Franco por ter aceitado falar conosco aqui no Mídia Rubi. Estou aqui com a minha colinha aqui, um pouco da biografia do Franco, ele vai poder falar um pouco mais tarde também. E ele é biólogo, professor de Ciências e Biologia há 25 anos e leciona na educação básica das redes públicas estadual e no município de São Paulo também. Ele é mestre em História da Ciência pela PUC de São Paulo e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. Leciona há mais de 10 anos no ensino superior e há 8 anos no curso de Pedagogia da Uniesp, na Faculdade de Caieiras. Ele é militante sindical pela APOESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, e da SIMPEM, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de São Paulo, e atual presidente do Partido dos Trabalhadores de Caieiras. Boa noite, Franco, obrigado pela sua participação. Candidato, tá multado. Opa, desculpa, sem microfone a gente não consegue falar, né? Boa noite, verdade. Bruno. Boa noite, Rissa. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade do portal Mídia Rubi. Nos dá este momento para poder conversar e dialogar com a cidade de Caieiras. Eu vou dizer para vocês que, apesar de ser professor já esse tempo que você disse aí para as pessoas, eu estou bastante ansioso, até porque eu vou ser sabatinado aqui por um grupo de jovens, né? E que discutem política, até porque, na atualidade, muitos jovens ainda não estão se importando muito com a política. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, inclusive aos internautas que estão chegando aí. Pois é, e falar em internautas, a gente pede para vocês aí que estão nos acompanhando no Facebook, para vocês enviarem as suas perguntas aí nos comentários, que o Franco ele vai responder. E eu vou explicar um pouco agora como que vai funcionar. A gente vai ter 40 minutos de entrevista, que vão ser contados a partir de logo menos. Vai ser 40 minutos para todos os candidatos, tá? Para que fique justo para todo mundo. A gente vai ter algumas perguntas gerais que vamos fazer para o Franco, que vamos fazer para outros candidatos também, mas vão ter perguntas específicas que vão ser só para o Franco, só o Franco vai responder. Então, vocês já sabem. A gente espera vocês aí mandarem as perguntas nos comentários, porque o Franco ele está contando, ele está louco para responder pergunta de leitor. Tá? Então, a gente vai começar o tempo agora. Franco, eu vou pedir, por gentileza, para você se apresentar de forma breve, no máximo uns 2 minutos,
o eleitor que está acompanhando você, mas que não te conhece, que está aqui na live e não conhece muito sobre você. Vou pedir para você se apresentar, por favor. Tá bom, Bruno. Bom, eu sou isso que você apresentou, né? O professor Franco, moro em Caieiras há mais de 30 anos. Como você disse, sou biólogo, professor nas redes estadual e municipal em São Paulo. Também sou professor no ensino superior, aqui na Faculdade de Caieiras. Participei da formação de aproximadamente 500 e 500 professoras, né? Que hoje estão ajudando a formação de jovens, de crianças e jovens, tanto aqui em Caieiras quanto na região, e tem gente aí pelo Brasil afora, e eu sou muito orgulhoso da profissão que eu exerço, né? Principalmente em momentos assim difíceis que a gente vem passando. Também sou militante sindical, luto pela causa da melhoria da educação, porque eu acredito que é através da educação que a gente consegue construir uma nação melhor. Sou pai, tenho 4 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, e sou cidadão como qualquer caieirense que pega ônibus de vez em quando, que paga imposto, e que também tem, assim, uma preocupação de morar numa cidade que tem muita desigualdade social, apesar de não aparentar, e a gente vai discutir isso aqui, Caieiras tem uma desigualdade social muito grande. E aproveitar esse momento de apresentação para mandar um forte abraço e um beijo para os meus ex-alunos, para os meus alunos, para os meus companheiros que estão comigo nessa luta árdua, né, de disputar a política aqui em Caieiras. É a minha primeira candidatura, mas não porque é a primeira, mas com muita vontade e com muita força para a gente poder dizer que há caminhos que a gente pode levar Caieiras para um patamar melhor do que a gente imagina. Então, esse é um pouco de mim, né? E talvez ao longo da entrevista eu me apresente mais. Bom, muito obrigado, Franco. Bom, eu também, vamos começar agora com as perguntas. Bom, Franco, ano que vem, aqui no município de Caieiras, será realizado um novo contrato com a empresa de ônibus aqui na cidade, né? E esse é um dos grandes assuntos que a gente está tendo aqui nessa eleição municipal. Na sua gestão, caso você seja eleito, como será feito esse contrato? Quais são as exigências que você vai ter? A gente gostaria de saber também se você vai querer manter a mesma empresa, ou se de repente a gente vai ter uma concorrência com outras empresas. Como que vai ser essa questão da mobilidade urbana aqui no município de Caieiras? Pois é, Bruno. A gente tem um programa de governo muito conciso, com alguns pontos que são cláusulas pétreas, eu diria assim. E só para você ter uma ideia, o nosso primeiro eixo do programa de governo é sobre a mobilidade urbana, que é algo que nos preocupa há muito tempo. Como morador aqui há mais de 30 anos, eu fico indignado em saber, por exemplo, que aqui em Caieiras a gente paga um dos quilômetros rodados mais caros do Brasil para se andar de ônibus. Isso é simplesmente uma falta de respeito com 90% ou mais da população que necessita desse meio de transporte. A gente roda, por exemplo, em média 4 quilômetros para sair do bairro, para chegar na estação, e a gente paga R$ 4,80 nessa passagem e ainda não tem integração. Só para você ter uma ideia, como exemplo, lá em São Paulo, um bairro chamado Cidade Tiradentes, a distância da periferia desse bairro até o centro são aproximadamente 45 quilômetros, portanto, 10 vezes mais do que a média que a gente se desloca aqui. Lá em São Paulo, a tarifa custa R$ 4,40, e quando a pessoa chega no centro, ainda há a possibilidade da integração. Nós, então, temos um transporte caríssimo, e não é concebível, há 30 anos, você ter uma mesma empresa de ônibus operando aqui. O primeiro contrato foi em 2001, na verdade, 91, aí teve uma renovação do contrato em 2006, porque o contrato ele dura 15 anos, e agora no ano que vem realmente tem o vencimento desse contrato. Não teve ninguém até agora, nenhum prefeito e nenhum vereador, pelo menos pelo que a gente sabe, que colocou o dedo na ferida, na caixa preta de tudo isso. Há alguma coisa por trás disso que é inviável.
não é concebível a gente ter um preço de tarifa tão caro. Então, essa questão do contrato é uma questão que a gente tem que ver legalmente como tem que ser feito, o que pode ser feito. Mas eu posso dizer o seguinte, que há caminhos que a gente pode trilhar para que isso mude. Por exemplo, eu estou falando de uma empresa, e toda empresa tem lucros. E os lucros que a empresa tem é uma caixa preta. Por que é uma caixa preta, Bruno? Pelo seguinte, só para você ter uma ideia, existe na cidade uma comissão tarifária. Quem decide, pelo menos até um tempo atrás, quem decidia os aumentos das tarifas era uma comissão tarifária. E quem compõe essa comissão? 4 pessoas. 4 pessoas físicas. Uma delas que representa o dono da empresa, uma delas que representa a Câmara Municipal, o Legislativo, uma delas que representa o Executivo, que é o prefeito, e apenas uma que representa a pessoa que usa o transporte público. Portanto, uma apenas que representa você aí que pega transporte público. Claro que se eu tenho só 25% desse grupo que vai decidir, é óbvio que a gente nunca vai ter a nosso favor um transporte, pelo menos com uma tarifa justa ou um atendimento com qualidade. Então, o erro começa por aí. Dizer para você, para quem não sabe, para quem está chegando agora, em 2013, por exemplo, eu escrevi uma lei popular e apresentei no gabinete de cada vereador à época, apresentei e protocolei no gabinete do Executivo, quando nós tínhamos como prefeito o Roberto Amamoto, e o vice-prefeito já era o atual prefeito, Jairzinho, e eu protocolei lá, estudei, por exemplo, uma comissão de transporte público que existia já em vários municípios do Brasil, que inclusive já tinha passe livre para estudante, já tinha integração, e aí, para a gente poder ter um conselho que pudesse discutir de verdade transporte público em Caieiras, porque eu acho que a gente teria que ter esse conselho para a gente poder entender, para a gente poder entender melhor essa política e a gente poder melhorar a ação do transporte em Caieiras. Pois bem, isso foi em 2013. Eu estudei a lei de vários municípios, criei um projeto de lei e eu protocolei. Até hoje, Bruno, não recebi resposta de um vereador sequer à época e nem de quem está no poder hoje. Portanto, isso mostra um pouco caso relacionado à questão do transporte aqui em Caieiras. E outro ponto que a gente pode discutir e avançar, há a possibilidade, por exemplo, da gente criar aqui a tarifa social. O que seria a tarifa social? Seria, por exemplo, uma tarifa de R$1, começando com uma tarifa de R$1 aos finais de semana. E como que a gente poderia fazer isso? Nós temos um outro problema que você possivelmente vai me perguntar, que é sobre a questão ambiental, que nós temos o segundo maior aterro sanitário do mundo aqui em Caieiras, e que, inclusive, os vereadores, a maioria aprovou junto com o prefeito, a ampliação desse aterro sanitário no ano passado, e que vai durar por muitas décadas ainda. E a gente poderia criar, por exemplo, o Fundo Municipal do Transporte, cobrando, taxando a tonelada de lixo que chega em Caieiras, porque nós não recebemos nada da tonelada de lixo que chega de São Paulo e vários municípios de São Paulo ao redor, e que a gente poderia taxar essa tonelada, poderíamos criar, por exemplo, royalties do metano, que é um gás, é uma matriz energética que não vem nada para Caieiras, e assim como existem os royalties do petróleo nas cidades onde tem a exploração do petróleo, nós poderíamos criar o royalties do metano. E aí criar o fundo municipal, porque a gente poderia, a empresa, fazer uma parceria com a empresa de ônibus que ganhar a concessão no próximo contrato, a empresa tem que entender, reduz o seu lucro, você já ganha muito, você vai ganhar, mas ganhe menos. A gente cria o fundo municipal, a gente vai colocar nesse fundo municipal o lucro que a empresa deixaria de ganhar nesse fundo, colocaríamos os royalties do metano, colocaríamos uma taxação da tonelada do lixo e poderíamos, Bruno, assim como acontece em alguns lugares do Brasil, inclusive chegar na tarifa zero. E a tarifa zero não é uma utopia, já é realidade. Vargem Grande, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, já tem a tarifa zero. E o que isso poderia gerar, Bruno? A gente poderia, por exemplo, estimular e empoderar o pequeno e o médio comerciante. A gente faria com que as pessoas aqui do município circulassem dentro do próprio município. Então, ela circularia aqui,
desestimularia que ela fosse comprar em Franco da Rocha ou que fosse comprar em São Paulo. Então, eu faria com que o comércio local aquecesse a economia, gerasse mais emprego, gerasse mais renda. E quem ganharia com isso, além da população? O próprio poder público. Os cofres da prefeitura receberiam mais tributos, por exemplo. Então, é possível fazer, basta remanejar a forma de pensar e as pessoas deixarem de pensar nos seus pequenos grupos e pensar na maioria, que é assim que está o nosso projeto, que é uma proposta para 95% do trabalhador de Caieiras, e não só para 5%, que são aqueles detentores do poder. Pois é, mas eu gostaria só de tentar entender, o candidato, sem dúvida alguma, eu acho que se você perguntar para a maioria, ou se não os usuários do transporte público aqui da cidade, muitos deles não estarão contentes com a situação. Mas o que eu gostaria de entender é o seguinte: será mantida a mesma empresa ano que vem, que é a Aviação Caieiras, que ela está há mais de 30 anos aqui na cidade? Haverá a possibilidade de outras empresas entrarem também? Eu gostaria de saber se haverá também concorrência entre as outras empresas, que é o que me parece. Se existe somente uma única empresa, isso tende a virar um monopólio. Eu quero algo mais concreto, ou seja, que está ruim, muita gente concorda e praticamente todo caieirense concorda. Mas o que será feito de concreto, além do que você já falou sobre a questão dos royalties, do aterro sanitário, que a gente vai conversar um pouco mais para frente também sobre isso, mas além disso eu gostaria de entender especificamente sobre o novo contrato do ano que vem. Pois é, se continuar quem está aí vai continuar por 100 anos, 150 anos, 200 anos. Tem que ter vontade política. Temos que ver juridicamente o que pode ser feito, assim como já é feito em alguns lugares do Brasil, né? Existe um monopólio, sim, de uma empresa, de um grupo, né, de empresários, mas há a possibilidade, por exemplo, Bruno, da municipalização do transporte público. Caieiras não é uma cidade pobre, é uma cidade que tem um PIB alto na região, que daria para, inclusive, a gente criar parcerias entre outros modos alternativos de transporte. As vans, tem muita gente que tem van na cidade, os micro-ônibus. Por que a gente não tem, por exemplo, micro-ônibus mais na cidade? Que o custo é menor, o pneu é menor, gasta menos. Já teve no passado, não tem porquê. Então, a gente pode municipalizar o transporte público, a gente pode, inclusive, com recursos públicos, criar essa possibilidade se juridicamente não for muito viável. Basicamente, eu estou dizendo para você que é a vontade de fazer, discutir, saber o que está acontecendo. Agora, é muito estranho, por exemplo, que o poder público, tanto o legislativo agora quanto o executivo, acabou nesse mês de apresentar um projeto de lei na Câmara, né, agora dos vereadores, para poder antecipar a discussão da renovação do contrato, que só vai acontecer ano que vem. É muito estranho. Se eu vou ter uma renovação de contrato que vai acontecer ano que vem, por que eu apresento um projeto de lei agora para já mais ou menos dizer como é que vai ser no ano que vem a operação da empresa? Como, por exemplo, Bruno, poder aumentar o preço do transporte 2 vezes ao ano, que hoje só pode ser aumentado 1 vez ao ano. Isso é o que está sendo proposto agora na Câmara. Óbvio, não é fácil. Vou dizer para você uma coisa. Em São Paulo, no governo Marta Suplicy, ela implantou no governo dela a integração, por exemplo. E naquela época, a prefeita Marta Suplicy, ela enfrentou a máfia do transporte. Eu não sei, talvez vocês sejam mais jovens, ou não saibam disso, ou pela idade de vocês não tem essa informação, mas ela andava com colete à prova de bala naquela época por conta das ameaças que ela sofria. E ela conseguiu enfrentar. Ela acabou com o cartel, por exemplo, da máfia do transporte que existia. Foi assim por isso que hoje São Paulo é uma das cidades onde existe um programa social de transporte público, um dos mais revolucionários do mundo, onde as pessoas têm realmente o direito de não só igualdade, mas de equidade, de ir e vir. Então, tem que ter vontade de poder mexer com isso. Juridicamente, a gente tem os nossos governos do PT, só para finalizar, nós temos os nossos governos do PT no Brasil, exemplos que deram certo. Então, nós iremos buscar onde deu certo. É isso. Então, não é uma utopia, é algo que já existe e nós temos arcabouço para isso.
Então, candidato, o senhor falou diversas hipóteses do que poderia ser feito, citou até a municipalização do transporte, mas a gente gostaria de saber o que poderá ser feito efetivamente. Que o senhor descrevesse, caso eleito, o que o senhor vai fazer perante o transporte público. Qual o seu diferencial perante os outros candidatos? Porque já vieram tantos prefeitos e nenhum conseguiu mudar o transporte de Caieiras. Por que o senhor conseguiria? Marcos, primeiro, tantos prefeitos do mesmo grupo político há 30 anos. Tem que estudar a história de Caieiras. Se as pessoas não entenderem que a história de Caieiras é o mesmo grupo político, que ninguém sabe nem de qual partido é o cara que é prefeito, então a gente já está pensando diferente. Estou dizendo para você que nós vamos ver quais são as questões jurídicas que podem ser modificadas, assim como já aconteceu em governos nossos do Brasil afora, e dizer que se de repente o monopólio tentar prevalecer, a gente rompe com o monopólio e uma possibilidade é a municipalização. Por exemplo, criar uma frota do próprio município e com parceria com trabalhadores. Quem tem van é trabalhador e pode transportar pessoas. Quem tem micro-ônibus é trabalhador e pode transportar pessoas. E não existe só um grupo de empresários de ônibus do Brasil, existem outros também. A gente tem que colocar o dedo na caixa preta e romper. Eu não estou no poder. Eu preciso entrar para poder entender direito o que está acontecendo lá, já ter ideia do que acontece lá, mas poder, juridicamente, com exemplos que já aconteceram no Brasil, fazer. Agora, uma coisa é certa, não vai ser a mesma coisa do que é, porque o nosso grupo político é diferente. Há 30 anos existe o mesmo grupo político, inclusive aqueles que falam que são diferentes, mas há um ano atrás estava junto com o mesmo grupo político. Agora, Marcos, faz a última pergunta aí sobre o transporte público, que a gente tem mais coisa para perguntar, e a Larissa também ela vai fazer a próxima pergunta, por favor. Sim, então, candidato, no plano do governo do senhor, você fala em tarifa zero para estudante e a tarifa R$1 aos finais de semana. Passe livre para estudante. Passe livre para estudante, tarifa zero. Eu gostaria de saber como isso poderá ser executado, levando em consideração que a gente está saindo de uma época, a gente está entrando numa época de crise, numa Caieiras pós-pandemia, onde as pessoas perderam a renda, o auxílio emergencial está acabando também, e eu queria saber também se já tem algum estudo no valor do subsídio que vai precisar ter. Ok. Bom, a gente falou um pouco aqui já. Foi bom você ter falado, Marcos, sobre a questão do auxílio emergencial, né? Que bom que tem o auxílio emergencial. Eu tenho que lembrar aqui que o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele foi contra o auxílio emergencial. E agora ele está surfando, por exemplo, na onda do auxílio emergencial. Inicialmente, ele pensou em até R$200. E se não fosse a oposição, nós, por exemplo, do PT, PSOL, PCdoB, lá no Congresso Nacional, ele não teria dado, não existiria o auxílio de R$600. Então, teve uma tensão no Congresso Nacional, e hoje existe o auxílio de R$600 e de R$1.200 para aquelas pessoas que são chefes de família. E, candidato, da onde que vai sair o dinheiro para o subsídio, e se o senhor tem alguma prévia do valor que vai ser necessário? Estou te respondendo. Lembrando, então, que o que está segurando a crise no Brasil que não é justamente o auxílio emergencial que faz girar a economia. Então, se os pequenos e os médios comerciantes, por exemplo, não quebraram, é por conta do auxílio emergencial. Portanto, acabar com o auxílio emergencial agora, ou reduzir para R$300, é um tiro no pé. Sobre o subsídio, foi o que eu falei para você. A Caieiras não é uma cidade pobre. Vamos dar um exemplo de Franco da Rocha? Franco da Rocha é uma cidade que tem um PIB muito menor que Caieiras. É uma cidade muito mais pobre que Caieiras. É uma cidade que as pessoas lá atrás queriam vir morar em Caieiras, porque muitas, inclusive, diziam que aqui era muito melhor para se viver. E olha só o que aconteceu. O prefeito de Franco da Rocha, em 8 anos, fez o que Caieiras não fez em 30, e sendo muito mais pobre. Como? Primeiro, aceitando vários programas dos governos federais, principalmente do presidente Lula e da presidenta Dilma. E segundo, investindo em programas sociais de distribuição de renda, onde você gira a economia. Caieiras é diferente. Caieiras é uma cidade que tem um centro empresarial maior. Caieiras é uma cidade que recebe muito mais tributos. Caieiras é uma cidade que eu acabei de falar que tem um aterro sanitário, Marcos, que acabou de ser aprovada a sua ampliação. Hoje a gente recebe lixo de aproximadamente 30 municípios e a gente não tem
uma compensação ambiental. Acabei de dizer que a gente não tem, por exemplo, a taxação da tonelada do lixo, e a gente tem que taxar. Então, os recursos para, por exemplo, subsidiar o transporte virão principalmente da compensação ambiental da empresa que acabou agora de o prefeito e alguns vereadores aprovarem a sua ampliação. Agora nós vamos ter uma torre de aproximadamente 40 metros de altura, que vai receber mais lixo do que nunca, e vamos ter uma barragem que vai conter o chorume. E a única contrapartida principal que a gente recebe hoje, Marcos, é o lixo de Caieiras que não é pago. A gente não paga pelo lixo. É a única, porque nós não temos contrapartidas de verdade em relação a projetos de reciclagem e outras coisas. Então, se eu taxo o lixo, e se eu, por exemplo, crio os royalties do metano, eu crio o Fundo Municipal do Transporte. E é aí que vem o recurso. E eu não disse para você que vou criar a tarifa zero logo de imediato, obviamente. Disse para vocês que a gente pode começar implantando, por exemplo, diminuir o preço do transporte, que é muito caro, porque o empresário tem que ganhar menos, ele vai lucrar, mas ele tem que lucrar menos. Segundo, a gente tem que criar, sim, o passe livre para estudante, que existia em São Paulo e tiraram, mas que a gente sabe que estudante não tem renda e, às vezes, ele perde a oportunidade de emprego, de estudo, emprego, porque ele não tem condições de pagar o transporte. E a gente pode criar tarifa social aos finais de semana a R$1. Marcos, quando eu reduzo a tarifa para R$1 aos finais de semana, sabe o que eu vou fazer? Você já andou de sábado à tarde em Caieiras? Ou sábado de manhã? De domingo de manhã? O comércio é morto em Caieiras. Você já andou em Franco da Rocha, Morato, em São Paulo? O comércio é muito maior, não é? Se eu crio a tarifa de R$1, sabe o que eu faço? Eu faço o comércio ter muito mais movimento. Eu giro a roda da economia. E com isso eu arrecado mais recursos para a prefeitura. É você fazer o dinheiro movimentar de forma diferente. Não é magia, porque já existe em alguns lugares. Esse é um dos pontos que a gente vai discutir. Bom, Larissa, por favor, faça a próxima pergunta para o candidato. Candidato, o senhor falou bastante sobre focar em taxas para conseguir cuidar mais do transporte público. Só que, como você sabe, Caieiras tem uma dívida pública que precisa ser paga. Você vai preferir pegar a verba que você vai receber para investir, ou você vai preferir pegar essa verba e primeiro trabalhar na dívida pública que Caieiras tem? A dívida pública é para quem mesmo? Para os banqueiros, né? Para quem é rico, que fica cada vez mais rico? Existe um compromisso que a cidade tem que ter, obviamente. Alguém criou uma dívida ao longo desses anos e muito pouco foi feito pelo social. Obviamente que o social vai ser nossa prioridade, mas também a gente vai ter responsabilidade porque a gente tem que governar. Mas, se a gente paga os nossos credores, mas os nossos credores entenderem que eles têm que lucrar menos e eles vão receber, a gente tem que fazer o meio termo aí. Vou dizer para você que agora, no mês 5, do mês 4 para o mês 5 de 2020, em plena pandemia, eu não sei se você sabe, 170 acadêmicos holandeses, os intelectuais da Holanda, que é um país rico, eles acabaram de escrever um manifesto justamente com 5 pontos para discutir esta questão que você está colocando aqui. E nos 5 pontos que eles colocam que o ponto número 1 é tirar o foco da economia, do PIB, e investir no social. E quando eles colocam isso como discussão, é fazer com que o setor dos bancos entendam que eles financiam a miséria, mas eles têm que entender que eles têm que financiar a questão social. É a forma de gerir o dinheiro. Então, a gente tem que partir para uma discussão de mudar o foco de uma economia, de uma política neoliberal para uma política mais social. Porque se eu penso em criar projetos, programas, que o dinheiro circula na mão da maioria e que isso gira a economia, esse dinheiro volta para os cofres públicos. E se ele volta para os cofres públicos, Rissa, eu consigo pagar também a dívida, tá certo?
Agora, a prioridade é uma, a prioridade é a população. Não estamos falando que vai existir calote, porque se existir calote, não entra dinheiro e a gente não faz mais nada. Mas tem que haver um meio termo. E tem lugares que negociam isso e conseguem negociar. É a forma de fazer política, é diferente. Pois é, ainda falando sobre essa questão da parte econômica da cidade, no seu plano de governo, você também fala sobre modificar essa questão fiscal, para deixá-la mais justa. Eu queria entender um pouco sobre como que isso vai ser feito, se haverá algum tipo de... se você vai modificar algum tipo de imposto, vai haver algum tipo de taxação de grandes fortunas da cidade. Eu gostaria de entender um pouco sobre essa parte fiscal que você deixou no seu plano de governo como sendo mais justa. Tá certo. Quando fala de taxação de grandes fortunas, tem muita gente que fica com medo, né? Preocupado. Vamos só lembrar, gente, que 95% da população é pobre, é classe média, no máximo rico, não é milionário. Quando se fala em taxar fortuna, quando se discute, né, em taxar fortuna, é taxar fortuna de quem tem muito dinheiro. Não é de... Quem está aqui assistindo a gente, fica tranquilo que taxar fortuna não é da gente. Nem quem tem lá 2, 3 carros na garagem. Isso não é ter grandes fortunas, tá certo? Mas não é disso que a gente está discutindo aqui. A gente tem, por exemplo, Bruno, os pequenos e os médios comerciantes, inclusive os empresários, né, que geram emprego na região, que pagam muitos tributos. Existem municípios, por exemplo, que eles diminuem ou até dão isenção fiscal para que essas empresas cheguem, né, naquele município. Vou dar um exemplo. Franco da Rocha acabou de trazer uma grande rede atacadista. Por que não veio para Caieiras? Que cede terra para um monte de gente, né? Empreendimentos e mega empreendimentos, e não consegue trazer um atacadista. O Kiko trouxe 2 ou 3 lá em Franco da Rocha. O que ele fez lá? Simplesmente ele pediu a contrapartida para ele dar isenção fiscal, mas também ter a contrapartida de quem está vindo para o município. Então, a prefeitura entra com quase zero, quase nada de investimento para um grande empreendimento vir para o município. Mas quando você dá uma isenção fiscal ou reduz o tributo, aí há formas de se fazer isso, eu estimulo que as pessoas venham a concorrência para o município. Não só empresas de médio porte, como também empresas de grande porte. Então, isso vai fazer com que essas empresas estimulem a economia na região, gerando emprego, fazendo com que, por exemplo, os jovens e os trabalhadores não tenham que se deslocar para outros lugares, como, por exemplo, São Paulo. E aí, essa Caieiras, ela pode deixar de ser chamada de cidade dormitório, porque Caieiras é uma cidade dormitório que as pessoas acabam morando aqui e muitas pessoas acabam indo trabalhar em outros lugares. Então, há a possibilidade de estímulos fiscais. E também, eu acredito que existem muitos pequenos e médios comerciantes que, às vezes, não têm, eles abrem, né, quando o desemprego é tão alto, vamos lembrar que nós estamos com mais de, aproximadamente, 14%, né, quase por volta de 15 milhões de empregados hoje, né, a maior taxa de todos os tempos, e disseram que as coisas iam estar melhor e não estão, e a gente, hoje, as pessoas tentam abrir o seu próprio negócio. O que acontece? Elas falem, né? A maioria dessas pequenas empresas e médias, elas quebram em menos de um ano. E aí elas ficam com dívidas. Então, acho que a gente tem que criar um programa de capacitação, né, para esses investidores, esses pequenos comerciantes, esses pequenos... essas pessoas que criam essas empresas, de formação e também incentivo fiscal. E o que seria esse incentivo? O incentivo de o município criar, por exemplo, um programa de ajudar as pessoas a adquirirem os seus produtos, enfim, parcerias com quem aluga, né? As pessoas que fazem as locações. Eu não sei se vocês perceberam, por exemplo, a gente tem na cidade muita porta fechada, muito comércio fechado. Então, tem muita gente que não consegue alugar o seu imóvel porque está cobrando um preço que ela está fora de sintonia com o mercado. Então, se a prefeitura cria, por exemplo, um mecanismo de orientar não só o pequeno comerciante, mas aquelas pessoas também que alugam seus imóveis e dizer, olha, se você diminuir o seu lucro no aluguel, você vai alugar sempre o seu imóvel e você não vai ter o risco do calote. E aí você vai ter mais comércios abertos e você fomentar também, além da formação, mas o auxílio para essas pessoas, a gente vai ter o retorno disso na economia. Então, é o conjunto dessas possibilidades que vai fazer com que não só o comércio, mas também as pequenas
médias e até grandes indústrias cheguem aqui na nossa cidade. Ok, agora, Larissa, pode fazer a próxima pergunta, por favor. Candidato, uma pergunta que já vem sendo feita de outros governos. Na sua gestão, o acesso a Bandeirantes, ele vai sair? Você quer que eu seja bem objetivo, bem franco? Sim, por favor. Eu não vou mentir para vocês, assim como mentiram para a população, né? Seja franco, seja franco. Seja franco, é isso mesmo. Pois é. Gente, a Bandeirantes, ela é uma rodovia de alta velocidade, é uma estrada de alta velocidade que não pode ter um acesso em qualquer lugar, porque tem toda uma complexidade de acesso. Não é porque um candidato a prefeito, assim como foi prometido na última eleição, né? Estou cobrando do meu adversário a promessa que você fez, que iria fazer de tudo para que tivesse, até as pessoas, né, colocar adesivos no carro, solicitando, né, foram enganadas o acesso a Bandeirantes. Vamos colocar o pé no chão. A Bandeirantes é uma rodovia, ela é estatal, ela está sob júdice do governo do estado, ela tem uma concessionária que administra, existe um contrato que vai vencer, então, enquanto esse contrato não vencer, não pode ser feito nada em relação a isso. E quando esse contrato vencer, qual é o poder político de um prefeito de uma cidade da região metropolitana tem em relação, por exemplo, ao governo do estado e à concessionária que administra a rodovia para poder falar, olha, a gente precisa de um acesso a Bandeirantes. Portanto, tem que haver uma articulação política muito grande. O que nós temos agora, por exemplo, a gente tem um deputado estadual que acabou de ser eleito, que é o Maurici, lá de Franco da Rocha, que é o primeiro deputado estadual da região. E para isso que servem os deputados estaduais, para lutar não só pelo estado, mas pela região da onde ele veio e trouxe a sua base política. Então, hoje nós temos um Maurici que vai ter uma força política para ajudar a gente a tentar, eu estou dizendo aqui, o verbo é tentar, com muita força, tentar, junto ao legislativo, fazer uma mediação com o governo estadual, né, para que a gente consiga, quando tiver a renovação do contrato, dizer que há uma necessidade muito grande de ter um acesso a Bandeirantes. No entanto, essa é uma luta política. E temos também o Kiko, que é o prefeito de Franco da Rocha, do PT, do meu partido, que revolucionou a região. Então, por isso que a gente tem que falar, valorizar esse grande homem, grande político, que está ele está saindo agora do seu mandato com quase 80% de popularidade, tanto que os caierenses, muitos gostariam que o Kiko fosse o candidato a prefeito aqui, mas não pode. Mas nós temos no Kiko, em potencial, o nosso futuro deputado federal, por exemplo, né? Então, a gente tem que se juntar com essas pessoas, deputados da região, como deputado estadual, deputado federal, por exemplo, e temos que ter uma vontade política para fazer. Agora, eu não vou falar para vocês que eu vou fazer, porque eu seria mentiroso, eu seria um tucano mentiroso, como alguns foram. Então, não dá para prometer o que não dá para cumprir se não tiver força de vontade e muita força política. E força política que o atual governo de Caieiras mostrou que não tem. A Larissa, candidato. Larissa tem mais uma aí, daí depois é você, Marcos, por favor. Sim. Ainda pensando em relação ao trânsito, vamos pensar então no trânsito de Caieiras, que é algo que o senhor já deve ter percebido que na nossa cidade, principalmente no final da tarde, torna praticamente inacessível ir de um bairro para o outro. Em relação a isso, o que o senhor pensa em fazer? Qual que é a proposta que o senhor tem para melhorar para os próprios cidadãos de Caieiras conseguirem trafegar pela cidade no final da tarde? Pois é. Eu só vou pedir, candidato, antes de você responder, para tentar ser um pouco mais conciso nas respostas, porque a gente tem só 7 minutos e meio. Por favor. Bom, vamos lembrar que a cidade ela é atravessada pela rodovia Presidente Tancredo Neves, que é uma rodovia estadual. E o município, então, não dá para também me prometer o que não é possível. Então, o município ele pode e deve fazer parceria. Isso é fundamental. As parcerias
que são públicas, inclusive privadas. Mas, assim, a parceria do município com o Estado. A gente sabe que o Estado também está com problemas de finanças, né? E a gente tem que, por exemplo, urgentemente duplicar a rodovia SP-332, né? Que é a Tancredo de Almeida Neves. Também outra possibilidade que é viável, nós temos aqui na região Simbaju, que é um consórcio Simbaju, da Bacia Juqueri, que envolve os 5 municípios, que é Caieiras, Franco da Rocha, Mariporã, Cajamar e Francisco Morato, fazer um programa, nesse consórcio, ter um fundo, por exemplo, de parceria entre... Porque o trânsito não afeta só Caieiras, afeta Franco da Rocha, Francisco Morato e, inclusive, Mariporã. Então, se a gente cria um fundo, né, junto, em parceria com o governo do estado, a gente pode, por exemplo, duplicar a rodovia, a gente pode criar, por exemplo, modais alternativos, como, por exemplo, ciclovias, ciclofaixas, a gente pode criar, por exemplo, corredores de ônibus ou um corredor de ônibus inteligente que leva para terminais, vamos supor, a gente poderia criar 2 ou 3 terminais em Caieiras, onde eu teria o acesso mais rápido por um corredor que só circularia esse ônibus se eu duplicasse a rodovia, enfim. Isso tem que ser discutido em nível principalmente regional, porque só em nível municipal não é fácil fazer, porque prometer isso seria também mais uma mentira, mas em nível regional é possível, como já é feito em vários lugares do Brasil também. O Marcos, pode perguntar então. Bem, candidato, eu queria mudar de tema agora e eu queria falar um pouco sobre coronavírus. Eu queria saber como o senhor avalia a atual gestão, quais os principais erros e quais os acertos, e o que o senhor faria diferente, caso fosse prefeito. Muito bem. Bom, vamos dizer, primeiro eu queria, nesse tema, agradecer por você apontar esse tema, né, dizer que a gente está na contramão, o Brasil esteve na contramão de todos os países do mundo, infelizmente, né? O governo federal, o Brasil foi o único, inclusive, debochado lá fora e desrespeitado. Desrespeitado não, inclusive, não é que é desrespeitado, inclusive, a gente não tem mais o respeito que nós tínhamos antes. Por quê? Porque enquanto a Organização Mundial da Saúde orientou que o Brasil fizesse lockdown, por exemplo, quando estava com os números muito altos, a gente teve lá um presidente que disse que era apenas uma gripezinha. Então, eu quero dizer que eu sou muito solidário, nós somos o segundo país do mundo hoje em mortes com a coronavírus, ser solidário a 150 mil famílias que tiveram nos seus lares vítimas, né, pela Covid, e também agora Caieiras chegando nos 100 casos aproximados de mortes por Covid. Quando a gente fala de Caieiras, que a gente pega o número de pessoas infectadas, eu não sei se vocês têm esses dados, quando a gente compara Brasil, número de infectados e número de mortes. Estado de São Paulo, número de infectados e número de mortes. Cidade de São Paulo, número de infectados e número de mortes. E cidade de Caieiras, município de Caieiras, número de infectados e número de mortes. Caieiras tem uma média maior do que Brasil, São Paulo, tanto de cidade e estado. A gente chega em média, hoje abaixou um pouco, mas já estivemos a mais de 5% de mortes. Bom, inicialmente, nós tivemos um hospital de campanha que foi construído, não foi construído, foi adaptado, demorou um pouco, mas foi feito. Porém, por outro lado, houve uma espécie de negligência sobre o lockdown na cidade, quando teve decretos para fechar os comércios, né, em alguns momentos, mas foi feito vista grossa pela gestão. Não adianta você ter uma lei e você não fazer cumprir a lei. E a gente tem hoje em Caieiras, na região, o número de mortes por infectados é um dos maiores da região, inclusive fomos notícia, né, no Brasil sobre isso lá atrás. É estranho, por exemplo, Marcos, Caieiras está construindo uma UPA só agora em época de eleição. É muito estranho. Caieiras teve a oportunidade de ter uma UPA, inclusive os programas mais médicos, a gente poderia... Franco da Rocha tem a UPA. Inclusive os moradores de Caieiras vão lá para Franco da Rocha. Muitos, e não são poucos, porque o atendimento lá é de excelência. Muito melhor que o atendimento daqui. E a gente sabe, por exemplo, da terceirização da saúde aqui em Caieiras, que quando você terceiriza o trabalho da saúde, você precariza o atendimento. Então, você vai ter pessoas que ganham menos, você vai ter pessoas mais exploradas, e essas pessoas são as que estão na linha de frente com as pessoas que mais precisam, que é o trabalhador. E com isso, ao invés de fortalecer o SUS, que é uma bandeira
que todos os prefeitos e vereadores tinham que assinar um compromisso. Inclusive, o Conselho Nacional de Saúde lançou uma carta de compromisso para todos os prefeitos do Brasil e vereadores, candidatos também, assinarem esse compromisso do fortalecimento do SUS. Então, por que eu estou construindo uma UPA só agora em época de eleição? Eu tenho um prédio que vai ser construído. Agora eu quero saber se esse prédio vai funcionar de verdade. Eu quero ver se vai funcionar. Por que não fizeram a testagem? Eu faria a testagem, Marcos. O dinheiro que eu estou usando para construir um hospital, agora, eu investiria no hospital que já existe, qualificaria, colocaria mais profissionais e faria a testagem em massa em São Paulo. Só um dado para fechar aqui esse ponto, eu não sei se vocês têm, São Paulo, o município de São Paulo fez uma testagem em 6 mil crianças ao mês. E lá eles constataram que as 6 mil crianças, só 14% contraíram o coronavírus. Portanto, 86% não contraíram. Sabe o que significa isso? Se as aulas voltassem agora, essas crianças que não contraíram o vírus seriam contaminadas na escola e levariam a doença para casa, onde 60% delas têm idosos em suas casas que são do grupo de risco. Portanto, eu investiria nesse momento de pandemia na testagem, no lockdown e, para finalizar, eu daria um incentivo fiscal para os pequenos e médios comerciantes. Isso é possível, seria possível. Bom, a gente já, na verdade, estourou o tempo, mas eu vou dar mais 5 minutos aqui para o candidato. Depois, evidentemente, a gente vai dar para todos os outros também, aproveitar que ele é o primeiro, então a gente tem essa oportunidade. Eu preciso fazer uma pergunta que ela é importantíssima, candidato Franco, que é o seguinte: o eleitorado aqui da cidade, majoritariamente, ele é conservador, ele, pelo menos é o que mostrou na última eleição, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele teve mais de 24 mil votos no primeiro turno, acumulando 50% dos votos válidos. Ele teve, no segundo turno, foi quase 30 mil votos, né? Acumulando 65%, enquanto que o PT, ele teve pouco mais de 8 mil votos no primeiro turno e 16 mil no segundo turno, com 35%. Então, o segundo turno foi 65 contra 35. Para ganhar essa eleição, você vai precisar, naturalmente, cativar esses eleitores que votaram no Bolsonaro. E também eleitores que, inclusive, podem ser considerados eleitores antipetistas. Qual que é a sua estratégia política para conseguir dialogar com esse perfil de eleitor? Pois é. Bruno, eu sou historiador da ciência, né? E como todo historiador, o tempo é muito importante para a gente. O bolsonarismo é uma onda. Nós vamos ter ali um percentual de pessoas que vão continuar acreditando no Bolsonaro, mas inclusive eu queria aproveitar para agradecer a todos os munícipes de Caieiras que estão me recebendo há 20 dias. Eu estou há 20 dias rodando na rua e conversando olho no olho com os moradores, comerciantes, estou sendo muito, muito bem recebido. Inclusive, entre eles, vários bolsonaristas. E a gente fez um bom diálogo, com todo respeito da parte deles para mim e vice-versa. Dizer o seguinte, que é uma onda. É inadmissível que as pessoas continuem acreditando no terraplanismo, continuem acreditando no negacionismo científico. Como é que eu posso dizer que a ciência, eu posso negar a ciência, por exemplo, e tantas outras coisas que a onda bolsonarista teve. Mas é uma fase, talvez a gente passou por um momento muito difícil, né? Lembrando que esse bolsonarismo, Bruno, as pessoas são trabalhadoras. Nós tivemos aí, fruto desse bolsonarismo, dessa onda que veio, nós tivemos a reforma da Previdência. Nós tivemos, desde o Temer, inclusive com o apoio do Bolsonaro quando era deputado, a reforma da Previdência e a reforma tributária. Vamos só lembrar que os trabalhadores que levantam muito cedo, às vezes têm carga horária de 10, 15 horas por dia, não vão se aposentar mais. E não foi o PT que votou isso. Não foram os governos de esquerda e socialista. Esse ônus a gente não vai pagar. Foram os governos conservadores que aí estão. Portanto, vocês são jovens, eu dei aula para muitos jovens e dou aula, eu tenho muita preocupação em saber que os jovens vão ter que trabalhar 40 anos ininterruptos e as mulheres vão ter que ter 62 anos e os homens 65 anos para ter o direito à aposentadoria.
Portanto, eu pergunto para vocês, vale a pena você se sacrificar por 40 anos, ter só com 62 anos as mulheres se aposentar e 65 anos os homens se aposentar? Esse é o legado do governo Bolsonaro. Esse é o legado que a gente não vai carregar a culpa. E os programas têm que ser feitos para a maioria, que é 95% da população. Olha só, tudo gira em torno da economia. E a economia é dinheiro. Se eu colocar o dinheiro para circular na mão dos trabalhadores, eles sabem o que fazer. Vou dar um grande exemplo aqui para vocês, até para romper um mito que existe. Muita gente falava do Bolsa Família, que tem gente que recebe, é um programa para vagabundo e tal, e o Bolsa Família, o Bolsonaro está surfando na onda dele, até queria mudar de nome agora, né? Eu vou contar uma coisa que muitos não sabem aqui. Bolsa Família, quando o presidente Lula criou, que é do PT, e ele, inclusive, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pouca gente sabe, no ano passado, junto com o Papa Francisco, ele concorreu ao Prêmio Nobel. Sabe por quê? Porque ele tirou quase 40 milhões de brasileiros da miséria total, da fome, que voltou agora, está sendo notícia de jornal. Bolsa Família resolve 3 problemas. A família que recebe o Bolsa Família, a criança tem que estar matriculada na escola, é obrigatoriamente. E no Brasil, naquela época, nós tínhamos um dos maiores índices de evasão escolar. Segundo, a criança tem que estar com a carteirinha de vacinação em dia. E para quem não sabe, o Brasil tinha uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. E aí as crianças começaram a ser vacinadas e diminuiu a taxa de mortalidade infantil, porque elas agora não adquiriam essas doenças básicas. E terceiro, o governo do PT, em nível nacional, criou um programa de alimentação nunca visto antes, que as crianças começaram a comer comida na escola, fazer no mínimo 2 refeições. Começaram a comer arroz, feijão e carne, que não existia antes. E aí as crianças começaram a se nutrir na escola. Isso é o Bolsa Família. Por isso que ele foi tão importante, é tão importante para o Brasil. E quando eu vou dialogar com as pessoas na rua, elas estão entendendo isso. E os bolsonaristas sabem o que aconteceu no Brasil agora. E elas são... E aí, a mídia foi muito importante para isso. A mídia, infelizmente, tem o seu papel. E aí eu parabenizo vocês, jovens, né, dando espaço para a gente no processo democrático. E isso é importante, a gente poder falar sobre isso. A mídia tem um grande papel sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas não é essa mídia, a mídia que vocês estão fazendo, que é a mídia que respeita todos os aspectos. Eu estou falando da grande mídia. Sabe quem é a grande mídia? É a grande mídia daqueles 5% que eu mencionei lá atrás, que esse sim eu taxaria as fortunas, e que esses precisariam ser colocados nos seus devidos lugares. Então, é dessa forma que eu acho que a gente está dialogando em Caieiras, e eu tenho certeza, a gente vai surpreender, a gente está crescendo nas pesquisas, e a gente vai ocupar o nosso espaço, que sempre foi da gente. Bom, tá certo, candidato Franco, nós agradecemos. E a gente vai dar agora 30 segundos para você, tá? Vamos cronometrar aqui, para que você fale por que o eleitor de Caieiras deve votar em você, tá bom? Beleza. Tá bom. Eu sou o professor Franco, eu dou aula em 3 lugares, no estado, na prefeitura, e dou aula na faculdade. O meu salário mantém a minha vida, eu não preciso mais do que isso. No entanto, eu sou pai de jovens que têm que conquistar as suas vidas, não tem que vir do berço, eles têm que trabalhar para conquistar. E também sou professor de muitos jovens que já passaram como meus alunos, e muitos que já foram e hoje amargam muitas dificuldades. Eu vejo que Caieiras tem muita desigualdade e não é pouca, como, por exemplo, bolsões de pobreza. A gente não falou aqui da questão da moradia. Nós não temos um programa de moradia há 20 anos, então eu estou muito preocupado com isso e eu vejo lá nos meus alunos muita desigualdade e não só para eles, mas também para os meus filhos, que eu gostaria de uma Caieiras melhor, porque Caieiras tem possibilidade de fazer tudo isso, porque não é uma cidade pobre. Portanto, lá no dia 15 de novembro, eu, professor Franco, coloquei meu nome à disposição do meu partido, da Frente de Esquerda, junto com o PT e o PSOL, junto com o Miranda Vice, para a gente poder dizer que há, sim, uma forma diferente de fazer política em Caieiras. Portanto, no dia 15 de novembro,
professor Franco para prefeito, número 13 na urna, e os vereadores dessa chapa com o PT. Forte abraço, muito obrigado e até a vitória. Bom, muito obrigado, professor Franco, muito obrigado, Larissa Rodrigues, muito obrigado, Marcos Correia, que participou aqui da live, muito obrigado você também que acompanhou a gente até esse momento, que mandou seus comentários. A gente, infelizmente, por questão do tempo, a gente não conseguiu pegar o tempo para responder as perguntas nos comentários, mas se você quer saber um pouco mais sobre as ideias do Franco, a gente também vai entrevistar o vice dele, que é o Miranda. Então fica ligado na nossa página, curta a nossa página no Facebook para saber um pouco mais, para saber quando a gente vai ter as próximas entrevistas, tá? E, bom, eu agradeço novamente o candidato professor Franco. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Queria mandar um forte abraço para os meus candidatos a vereadores que hoje estiveram comigo aí, lá no Jardim dos Eucaliptos, numa caminhada muito legal, muito bacana, e é muito bom conversar com as pessoas. Muito obrigado para vocês. Bom, Marcos, Larissa, pode continuar. Agradeço a oportunidade, candidato, por ter respondido as nossas perguntas. Eu vi que a galera comentou bastante aqui, né, os comentários, muitas pessoas parabenizando o senhor, eleitores do senhor. As perguntas, a maioria delas já foram respondidas pelo senhor durante toda a live. Eu espero que eles consigam entender as perguntas, as respostas que o senhor deu pelas perguntas que eles fizeram. Mas é muito bom ver que as pessoas acompanharam e gostaram da entrevista com o senhor. Valeu, obrigado. Então, Marcos, você quer dar o seu aval aí? Só queria agradecer o candidato e lembrar as pessoas que estão assistindo que dia 18/10, às 6h30, nós teremos a entrevista com o candidato a vice, o Dr. Kleber. Então, fique ligado na Mídia Rubi também e acompanhe a gente aí. Pois é. E eu vi aqui a Maria Amélia, ela falou aqui, faça um debate com todos os candidatos juntos. Bom, essa é uma coisa que a gente não falou aqui ainda. Eu topo, Bruno. Meu nome está à disposição, quando quiser. Debate com todos. A gente, quem talvez seja mais próximo dos membros, dos integrantes, sabe que a gente tem essa proposta, já conversamos com alguns dos candidatos, inclusive com o Franco, conversamos já com outros candidatos, e a gente está tentando organizar isso, a gente espera que consigamos. Então fica ligado aqui na página do Facebook da Mídia Rubi, no nosso site também, www.mediarubi.com.br, que vocês vão ficar sempre informados sobre as próximas entrevistas e sobre as principais notícias da cidade de Caieiras. Eu agradeço novamente e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.